Aviso do Comitê de Ética. Esse artigo foi considerado uma mentira. Não há nenhuma atividade anômala nele. Todas as pesquisas sobre o SCP e sua cura foram canceladas. Os documentos vão ser bloqueados, mas permanece acessível para servir como prova para a investigação do Comitê de Ética. O pesquisador Perry está preso até que a sentença seja concluída. SCP-2700. Classe do objeto, Keter. Funcionários da fundação que fazem parte do seguro médico devem monitorar os sintomas do SCP. Depois de descobrir ele, a força-tarefa móvel mais próxima com recursos biomédicos deve entrar em ação e colocar a pessoa infectada em quarentena. A família ou colega de quarto que estão juntos com o humano devem ser verificados se também foram infectados ou não. Quem estiver sem a infecção deve ser aplicado com amnésicos e liberado, enquanto os infectados vão ser transportados para a Área 12 para estudo. Por causa da natureza altamente contagiosa do SCP, as seguintes medidas de quarentena foram decretadas. Todo o pessoal que trabalha com o SCP deve ser do sexo masculino. O pessoal não autorizado não tem permissão para acessar a área que ele está. Os protocolos de descontaminação de nível 4 são necessários para que o pessoal deixe a área do SCP. O menor número possível de funcionários deve trabalhar com o SCP. O 2700 é uma doença anômala em vários estágios, com uma natureza extremamente infecciosa. Embora tenha sido descoberto que ele afeta indivíduos do sexo masculino, ele é mais de 100 vezes mais provável que infecte mulheres. Existe a hipótese de que aproximadamente 12,5% das mulheres em todo o mundo estão atualmente infectadas com alguma forma do SCP. A infecção faz com que o ciclo celular seja interrompido. Em vez de morrer naturalmente, as células afetadas pelo SCP vão continuar vivas e se agrupar em grandes grupos, causando os seguintes sintomas: espessura incomum da pele, enrugamento ou ondulação na pele, erupção cutânea ou secreção ao redor do local da infecção, dor constante e inchaço no local da infecção, necrotização do tecido, causando feridas pretas. Casos mais graves podem se espalhar por todo o corpo e multiplicando os sintomas em vários lugares. Se não for tratada, a infecção pode necrosar o corpo inteiro. O pesquisador Harold Perry se ofereceu para lidar com a pesquisa do SCP. Toda e qualquer consulta deve ser dirigida a ele. O melhor lugar para esconder uma mentira é dentro da verdade. Os sintomas do SCP-2700-explicado são, de fato, todos os sintomas reais do câncer de mama, assim como o número de 1 em cada 8 mulheres nascidas em 2015 provavelmente enfrentará o câncer de mama em algum momento da sua vida. Tudo o que Perry precisava era exagerar um sintoma e afirmar que era uma epidemia altamente contagiosa. Isso permitiu que ele tomasse posse da anomalia e obtivesse a capacidade de se colocar em quarentena com o seu trabalho. Evidências contra o pesquisador Harold Perry foram reunidas de suas notas de pesquisa, correspondência de e-mail e imagens de segurança. Em 17 de 1 de 2015, um grupo de funcionários classe D chegou. Nossos novos protocolos de detecção estão se tornando cada vez mais precisos. Fomos capazes de rastrear e encontrar vários indivíduos infectados. 27 de 1 de 2015. Um classe D faleceu hoje. Seja o que for, bate forte e rápido. É melhor ter o menor número possível de pessoas envolvidas no projeto para garantir que possamos manter isso contido. O corpo foi descartado. 7 de 5 de 2015. Dr. Perry foi subjugado durante uma tentativa de roubar uma instância de um SCP. Os guardas disseram que Perry tentou usar uma mudança de turno para passar pela segurança, mas tropeçou no sensor de pressão, causando alguns ferimentos leves. Harold Perry, pesquisador principal do agora extinto projeto SCP-2700-explicado, foi acusado de falsificação de procedimentos de coleta de classe D, infração pequena, uma acusação de falsificação de documentos de contenção, infração grave, uso imprudente de pessoal classe D, infração pequena, uso imprudente de um objeto anômalo, infração grave, 2 acusações de agressão ao pessoal da segurança, infração grave,
e uma acusação de tentativa de roubo de SCP, infração grave. O SCP foi determinado através de algumas amostras de tecido como sendo um câncer de mama não anômalo. Harold escolheu sintomas exagerados e, a dedo, falsificou completamente, dizendo ser altamente contagioso. Para descobrir esse fato e obter um controle mais rígido do projeto, usando protocolos de quarentena. A partir daí, ele usou mal o pessoal da classe D e pelo menos uma anomalia, bem como tentou roubar uma. Que tipo de punição o Conselho O5 recomenda? Senhor Presidente, nós do Conselho O5 recomendamos a punição de aposentadoria forçada, colocação na sociedade civil de nível C. Enquanto isso, segure o Dr. Perry no Medsite 42, até que sua esposa morra. Ele não vai se lembrar depois que o soltarmos. Sentença final, pendente.